Hoje a gente começa a conversar sobre Natal. E essa época de Natal é uma época que eu, particularmente, não gosto muito. Eu vou explicar. Eu não gosto muito porque acaba sendo sempre a mesma tônica. Sobre o que é que se fala no Natal? Presentes, isso é uma possibilidade. Mas o que é que se fala? De púlpito, aqui, onde eu estou. Se fala sobre a anunciação do bebê, sobre o Emanuel, sobre Jesus. E eu entendo, assim, por favor, não me entendam mal, eu entendo que tudo isso é importantíssimo e é maravilhoso. Antes que eu continue, deixa eu só dizer uma coisa. Ali, mais ou menos onde a Samara e o Diego estão sentados, levanta o braço aí, Samara e Diego. Eles acharam no chão R$ 50. É seu? Tá bom. Maurício, você leva ali, levante sua mão de novo. É daquela moça ali que estava com a mão levantada. Ali. Isso. É a feijoada. Então, não me levem a mal. Não é que eu não queira falar de Jesus. Não é isso. Assim, eu sou praticamente pago só para fazer isso. Tá? Mas, às vezes, parece que com a repetição, como qualquer rito, com a constante repetição, aquele símbolo perde o valor. E é óbvio para todos nós que o Natal tem perdido valor de geração em geração. Hoje o Natal já não é mais o Natal que um dia foi. O Natal hoje, eu não vou ser o piegas para novamente ser o anticapitalismo e o anti-comercial, de dizer, mas o Natal não é essa gana por comprar e só o mercantilismo e tudo. Não, também não é isso. Mas, de tanto falarmos sobre as mesmas coisas, acredito que nós muitas vezes nos perdemos nos ritos simplesmente repetidos. É justamente por isso que, nesses próximos 3 domingos, eu gostaria que nós olhássemos o Natal, talvez que pelo lado contrário, não pelos protagonistas mais conhecidos. Normalmente a historinha de Natal vai mais ou menos assim. Um anjo chega com Maria e a assusta, anunciando que ela, mesmo virgem, vai conceber e vai dar à luz um filho. José, sabendo dessa história, ele tenta deixá-la, porque ele não quer difamá-la por ela estar grávida e nem quer o problema de estar grávido com ela antes de formalmente terem sacramentado o matrimônio. Ele também é visitado por um anjo, e esse anjo diz, não tema de tomá-la como tua esposa, porque o que vai nascer dela é concebido pelo Espírito Santo. Ele então toma Maria como sua esposa e continua a vida normalmente até que um dia eles precisam ir para Belém da Judéia por causa de um censo que foi chamado por lá. E ele então vai para a Judéia, vai para Belém, eles têm o bebê dentro de uma estrebaria, colocam-no numa manjedoura, os bois, as vaquinhas as ovelhas e os camelos, né? Sempre aparece aquelas coisas que tem no presépio da sua casa, né? E os anjos anunciam para os pastores, e depois vêm os magos do Oriente, só que são alguns anos depois, provavelmente, mas para a história funcionar, tem que estar os pastores lá e os magos chegando com os pastores, e aí está feita a festa, e uau! Acabou a historinha de Natal. Mas existem tantos outros personagens que talvez sejam até mais importantes para esse momento da minha vida e da sua vida. Porque eles não fazem parte desse mundo encantado do Natal. Eles são mais reais, eles são mais grotescos que a historinha fabulosa do nascimento de Jesus. E, de novo, muita gente, quando sai de uma palestra aqui da Comunidade Viva, sai às vezes falando, poxa, aquele pastor herege, fica falando que é mentira o nascimento de Jesus. Não, não é isso que eu estou falando, meu irmão. Tá, se acalme. Tá, eu creio que Jesus nasceu, você não crê? Eu creio, Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu e ressuscitou, e glória a Deus por isso. Mas muitas vezes olhamos para as histórias dos grandes heróis bíblicos e revestimos essas histórias quase de um caráter mítico, fazendo com que essas histórias sejam
perfeitas. Sabe aquelas histórias que ao lado fica tudo assim meio que nublado, como um sonho, e os personagens dessas histórias são perfeitos. Assim que muitas vezes olhamos para Santa Maria, São José, Jesus, Cristo, o Messias, Senhor dos Senhores, os 3 magos, eram 3, né? Não sei se eram 3. Ninguém sabe quantos eram. E todos os outros personagens, até os animaizinhos, às vezes aparecem com auréolas na cabeça. O boizinho lá com uma coisinha na cabeça. E a realidade é que a história de nascimento de Jesus e tudo que envolve o Natal é algo muito mais grotesco, muito mais humano. Esse ano eu gostaria que nós olhássemos para o lado humano do Natal. Porque nós já estamos muito acostumados com o lado fabuloso, o lado mítico e até mesmo o lado divino do Natal. Para isso, nós vamos começar pelo começo. E o começo da história do Natal, na verdade, não começa com o nascimento de Jesus, mas como um dos historiadores, ou uma das escolas que historiou o nascimento de Jesus tenta fazer, ali no Evangelho de Mateus, ou Mateus mesmo, ou os seguidores de Mateus, escrevem uma genealogia, tentando ligar Jesus a Abraão, passando por Davi. Então nós vamos ler genealogia hoje e vamos tentar ver o caráter humano das pessoas que estão presentes naqueles que geraram Jesus. Por que quero fazer isso hoje? Porque eu quero que vocês olhem para a história de Jesus e encontrem a sua história na história dele. Vocês topam ir comigo? Eu sei que genealogia não é a coisa mais gostosa de ler, né? Eu normalmente pulo por números. Todas as vezes que eu já li a Bíblia de capa a capa, números é uma daquelas que eu leio com leitura dinâmica. É só vapo, acabei, próximo. Porque ninguém gosta de ler genealogia. Mas vamos tentar hoje transcender a genealogia e dar uma olhada mais clara para o que está escrito. Antes de lermos, porém, Mateus 1, já pode abrir, deixa aberto aí onde você está, no seu tablet, no seu celular. Antes de lermos Mateus 1, e nós não vamos ler Mateus 1 todo, eu vou ler de uma batida e depois a gente volta para os personagens que eu quero destacar hoje. Mas as genealogias do mundo antigo não eram feitas como hoje nós fazemos as nossas árvores genealógicas. Né? Simone, qual é o nome do seu pai? Do seu avô, pai do seu pai. O seu bisavô, pai do seu avô. Você já não sabe. Nós não preservamos a nossa história como antigamente era preservada. Alguém sabe o nome do seu bisavô? Levanta a mão aí e grita o nome do seu bisavô. Lá atrás tem uma mão. Lá atrás. Levanta. Isso, a sua aí. Fique em pé, por favor. Nome do seu avô. Do seu bisavô. Baixou. É tudo isso. Leandro, lembra do tataravô? Não? Alguém lembra do tataravô? Nome do tataravô. Levanta, Mário, diga lá. Cara, eu estou num momento sério e você vem bagunçar o coreto, cara. Tá bom, Sagica. Tudo bem, era conhecido como Sagica. Alguém lembra a quinta pessoa removida de você? João. Giovanni é o pai do seu tataravô. Pai do bisavô. Então, seu tataravô. Não. Tá. Alguém tem o quinto? José. É José mesmo? É o seu bisavô. O seu tataravô, na verdade. E o bisavô. O ancestral dela. E normalmente nós fazemos a nossa genealogia dessa forma. Nós tentamos olhar de geração em geração, não removendo nenhuma delas, porque o nosso intuito é simplesmente conectar uma pessoa foi gerada por tal pessoa, que foi gerada por tal pessoa. O nosso intuito é uma árvore genealógica sequencial cronológica. Porque o que nós queremos é saber onde nós estamos ligados, mas nós não temos um intuito maior com essa genealogia. Na época dos grandes heróis, o intuito das genealogias não era esse. Se você for ler os grandes heróis da Grécia, de Roma,
ou até mesmo os persas, os reis babilônios, ou os faraós egípcios, a forma que eles seguem as genealogias não tem a necessidade nem cronológica, muito menos sequencial. O que eles querem é ligar aquele monarca ou aquele herói a uma grande figura do passado. Tipo, Hércules, ele é filho de Zeus. Você pode olhar em todas as histórias míticas, ele vai ser ligado a Zeus. Se você for ver Perseu também, é ligado de alguma forma a algum deus. E assim, a forma de eles contarem as suas genealogias tem o intuito de ligar aquele personagem principal a alguém grande do passado. Com Jesus não é diferente. A tentativa de Mateus, ou da escola de Mateus, ou dos discípulos de Mateus, é de ligar Jesus a duas pessoas principais. Abraão, você imagina por quê, né? Abraão, o pai da fé, o grande iniciador do povo de Israel, e Davi, o grande rei de Israel. E é isso que Mateus tenta fazer claramente. Então, se você é um historiador ou um cientista, ou de alguma forma, talvez até ateu ou cético, e você sempre olhou para a genealogia de Mateus dizendo assim, mas é furada, isso tudo é mentira. Claro que não tem 14 gerações, depois mais 14, ligando Jesus a Abraão, e depois de Jesus a Davi a Jesus, Abraão a Jesus, Abraão a Davi e depois Jesus nasceu. Não tem 14 gerações e mais 14 gerações. É óbvio que não tem, relaxa. Se o intuito de Mateus fosse dar um relato histórico da genealogia de Jesus, ele teria feito isso. O intuito não é esse. Leia a Bíblia como ela deve ser lida. Ela é um livro antigo. Então, com a mesma condescendência que você lê Platão, Sócrates, através de Platão, leia a Bíblia. Muitas vezes nós queremos ler a Bíblia como um jornal. A Bíblia nunca foi jornal. Você não pode ler a Bíblia como jornal. A genealogia de Jesus não tem o intuito de ser histórica em Mateus, mas sim conectar Jesus a duas figuras marcantes para o povo de Israel. Dessa forma, marcando Jesus como o descendente de Abraão e o filho de Davi. Portanto, o Messias. Mas hoje nós não vamos para as histórias perfeitas. Nós vamos ver alguns lapsos dessa história. Leiam comigo, dá uma olhada aqui. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, Genealogia de Jesus. Mateus 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Viu o intuito da genealogia? Olha lá. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Depois de Salomão, todos os nomes que aparecem são nomes de reis. São nomes que vocês podem depois dar uma olhada e ver que no livro de Crônicas e de Reis, esses reis eram tão bons quanto maus. Muitos deles fizeram coisas horrendas e outros seguiram exatamente a vontade de Deus. Portanto, eu não vou me ater ao resto da genealogia, mas permanecer simplesmente com esse início nos primeiros 6 versos, porque eu acho que pelo tempo que temos, já vai ser pano suficiente para a manga para nós entendermos o que essa genealogia pode nos dar. É interessante que esse registro genealógico, tentando conectar Jesus a Abraão e a Davi, alguns personagens são completamente despidos de seu caráter de perfeição. É interessante que, logo no começo da genealogia, ali no verso 2, é ligado a Abraão, Isaque, Jacó. E vocês lembram quem Jacó foi? Vocês podem falar alguma coisa sobre Jacó? Vocês que são ratos de igreja, conhecem os personagens perfeitos dos heróis.
Usurpador. Mas usurpador é uma coisa leve para a gente tratar hoje em dia. O que é um usurpador? Trapaceiro, safado, corrupto, enganador. Esse era Jacó. Não, eu não vou tratar disso hoje, não. Nenhum aspecto político nisso hoje, não. Mas é interessante que Jacó, ele é necessariamente incluído porque ele é neto de Abraão. Abraão, Isaque, Jacó. Mas ele não é chamado de Israel. Porque depois Jacó tem uma luta com Deus e tudo muda na vida dele, ele passa a ser um homem diferente e ele é então chamado de Israel. Mas não, ele não é chamado na genealogia de Israel, ele é chamado de Jacó, o trapaceiro. Então Jesus tem em sua genealogia não só a ligação com os dois maravilhosos homens, Abraão, o pai da fé e o pai da nação, e Davi, o grande rei, e quase que um tipo de Messias, mas tem até Jacó, um trapaceiro. Mas não é só esse o detalhe, mas além de Jacó, existe um cara chamado Judá, filho de Jacó, que tem um filho com Tamar, que era sua nora. Na genealogia de Jesus, inclui uma cena de incesto. Eu tenho que contar para vocês essa história do incesto. Judá é aquele cara que, junto com os outros irmãos, pegam José. Lembra de José, aquele José do Egito, o príncipe do Egito? É o príncipe do Egito, o filme? É? Tá, eu não sei muito bem esses filmes, mas colocam dentro de uma cisterna, vendem o irmão, jogam ele para o Egito e depois, com tudo que aconteceu nas circunstâncias da vida, esse irmão dele, José, acaba se tornando um grande governante no Egito e salva todo o povo por causa daquele episódio. Mas Judá foi um daqueles que venderam seu irmão. Ele já tem aí uma amostra do caráter dele. Mas nesse episódio com Tamar, Tamar já havia casado com 2 filhos. Existe na lei judaica uma coisa chamada levirato. Quantos de vocês estão com irmãos aqui? Irmãos juntos? Não, homens. 2 irmãos homens. Nenhum tem irmão homem junto aqui na CV? Não? Tá, então aqui nós não poderíamos trabalhar o levirato. Isso aqui, na verdade, é ilegal no Brasil. Mas lá no povo de Israel, era parte da lei que se eu casasse com a Alessandra e morresse, e eu morresse sem que a Alessandra tivesse, a Alessandra é minha esposa hoje, tá? É minha única esposa, eu só tenho um, sou monogâmico. Se de alguma forma eu morresse e sem deixar filhos para a Alessandra, o meu irmão, como é que é? Eu já estou garantido, o levirato não funcionaria mais comigo. O meu irmão seria obrigado a casar com ela, ter relações com ela, para que ela gerasse filhos em meu nome. Mas esses filhos não gerariam nenhuma renda para esse meu irmão. Então o Roberto teria simplesmente um filho, teria que gastar com ela, teria que investir com a Alessandra, para que ela então cuidasse dos meus filhos, mesmo que fossem filhos do Roberto, entenderam? Então eu morrendo, Roberto, meu irmão, era obrigado a casar com ela, acolhê-la, para que ela tivesse uma vida digna. Era uma forma do povo de Israel tratar muitas viúvas pelas guerras, pela dificuldade da vida e tudo mais. Tá? Talvez uma das explicações para a poligamia naquela cultura. A poligamia é necessária em muitas culturas. Necessária. Então, a próxima vez que você for para uma cultura africana, não pregue para eles que eles precisam largar as suas esposas e deixá-las ao léu. Talvez aquela seja a única forma daquelas mulheres sobreviverem. Mas os filhos de Judá não queriam saber de levirato. Ela perde o esposo, e o esposo nunca quis deixar filhos com ela, o que para a mulher naquela época era vexatório. Ela não era estéril. Alguma coisa acontecia para que ela não engravidasse. Ele morre. O irmão dele casa com ela, e também não dá filhos a ela, morre. E ela, então, de alguma forma, tenta forçar a barra para casar com o filho mais novo, o único que tinha sobrado. E tudo é negado a ela. Ela está marcada e fadada a uma vida de ou prostituição ou uma vida de mendigo. Certa morte. Mas ela tem um lampejo. Ela se fantasia de prostituta.
vai até Judá, dorme com Judá, esse grande homem de Israel, engravida do seu sogro, mas leva o seu anel para ter a garantia de que todos saberiam que aquele filho era do seu sogro. E a palavra de Judá, depois de um certo tempo, sabe qual é? Essa mulher, Tamar, é mais justa do que eu. Porque era obrigação do sogro entregar o seu filho para que Tamar pudesse gerar um filho que seria neto de Judá. Essa história é um tanto quanto grotesca, não é? Essa história não deveria fazer parte da genealogia de Jesus. Ela é muito suja. Os filhos que nascem da relação de Judá e Tamar, sogro e nora, de uma relação que só aconteceu pela dureza do coração de Judá, vem 2 filhos. E é justamente desses 2 filhos de Tamar que a genealogia de Jesus continua. Talvez a primeira história grotesca dessa genealogia de Jesus. A história continua. E na história, Judá gera Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Vocês veem que as mulheres não precisavam ser citadas. Podia simplesmente, com o passar dos anos, as coisas são esquecidas, não é? Ninguém precisava lembrar do incesto e do caráter de Judá, mas o historiador, ou aquele que concatena todas essas pessoas para ligar Jesus a Davi, Davi a Abraão, faz questão de colocar na história que a mãe desses 2 foi Tamar. Pérez gera Esrom, Esrom a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab gerou Nasson, e Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Mais uma vez, desnecessário. Só estão citando nomes de homens. Para que chamar a atenção para Raabe? Raabe não deveria estar aí. Vocês lembram quem Raabe foi? Na verdade, o termo na Septuaginta, ela era o pornel. Alguns historiadores e teólogos e especialistas na língua grega, koiné, tentam tirar um pouquinho desse peso dela ser prostituta, mas o grande peso histórico e tradicional é de que era uma prostituta. Ela era uma prostituta de Jericó. E ela era cananeia. Você sabe o que é cananeu? É alguém descendente de... Lembram dos filhos? Assim também, naquela história de Gênesis, os filhos de Noé, que tinha Cão, Sem e Jafé. Jafé e Sem acabam sendo limpos pela história e tudo mais. Cã era aquele odiado pelo povo de Israel, porque ele foi aquele que descobriu a nudez do seu pai. Ela era uma dessas. Ela era uma dessas desse povo pagão, horrendo. E ela apoia o povo de Israel. Ela acaba acolhendo os espiões de Israel na cidade de Jericó, de acordo com a história, como a história é contada, lá no livro de Josué. E por causa dela, o povo de Israel consegue dominar Jericó e tomar conta de toda aquela área que era dominada pela cidade de Jericó. Mas ela nem judia era, ela não era hebreia, ela não tinha nenhuma razão de estar sendo contada na genealogia de alguém que quer ser ligado a 2 heróis judeus. E ela era prostituta, talvez um dos piores crimes do povo de Israel. Era talvez hoje em dia como dizer que ela era uma homossexual na nossa era. Pelo menos como a igreja olha para os homossexuais. É interessante que ela está na história. Ela está na história mesmo com todo esse estigma. Tamar também. E ela está na história como mãe de Boaz, que acaba tendo como esposa uma mulher chamada Ruth, que tem um livro todo no Antigo Testamento. Essa mulher chamada Ruth era moabita. Vocês conhecem os moabitas?
Eu também não conheço, mas os moabitas eram um povo que estava em constante guerra com o povo de Israel. Era um povo odiado. Junto com os moabitas, os amonitas, dois povos que eram odiados pelo povo de Israel, por todo o paganismo e os deuses e os rituais que eles tinham, que para o povo de Israel eram rituais dolorosos, como dedicação de filhos primogênitos para a morte aos deuses deles. Eram povos que eram em tudo diferentes do povo de Israel, tinham os seus deuses de fertilidade e tudo mais, e eram o avesso do que o povo de Israel cria. Mas essa Ruth toma uma decisão em sua vida, e ela decide seguir a sua sogra. Vocês lembram da sogra dela? Como é que era o nome? Noemi. E ela começa a participar da vida judaica com a sua sogra. E ela acaba encontrando esse homem bondoso, Boaz, e acaba se envolvendo com ele. E ela gera um filho. E assim ela participa da genealogia de Jesus. Mais uma que não deveria estar lá. Porque a sua história de vida, todas essas três por enquanto, a história de vida delas não encaixa com alguém que precisa estar na genealogia de Jesus. Não são grandes heróis. Não são pessoas que vão acrescentar algo ao intuito de Mateus. Será que não? Talvez o intuito de Mateus seja outro, e não só de ligar Jesus a Davi e Davi a Abraão. Boaz gera Obed, e Obed gera Jessé, e Jessé gera o rei Davi. E Davi gera Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Para que citar isso? Por que falar da mulher de Urias? Talvez um dos piores momentos da história de Israel, pelo menos para Davi. Vocês lembram dessa história? Enquanto os reis e os generais estavam em guerra, Davi estava em seu palácio, já com seu reino totalmente confortável. E ele olha então uma certa mulher, muito formosa, muito bonita, nós chamaríamos hoje em dia, ela é uma mulher gostosa. Ela estava então tomando banho, e ele nota que ela está tomando banho, e chama para que ela venha se encontrar com ele. Ele então a possui. E daquelas coisas esquisitas da vida, ela engravida. Para esconder a gravidez, Davi chama Urias. Um dos caras era um hitita, era general de seu exército, era um dos caras mais fiéis ao reino. Ele chama da frente de batalha esse grande guerreiro e manda que ele vá até a sua casa para ter alguns dias com a sua esposa. Álibi perfeito. De tão fiel, Urias se recusa a sair do palácio. Não vai à sua esposa. Quando Davi vê que não vai dar certo o seu álibi, ele envia Urias para a frente de batalha e envia uma nota, uma carta aos coordenadores das estratégias para que eles recuem todo o exército e deixem Urias na frente de batalha. Você sabe o que é isso? Assassinato, suicídio de Urias. Ele é morto. Então, Betseba passa a ser esposa de Davi. Mais uma. Davi gostava bastante de mulher. E como rei, ele precisava fazer alianças. Esse filho que é gerado acaba morrendo, trazendo grande sofrimento para Davi e para Betseba. Mas o próximo filho é Salomão. E Salomão nasce e passa a ser o monarca da vez, porque Davi passa o reino a ele quando é o tempo próprio. Mas essa história grotesca de adultério e assassinato não encaixa na genealogia de um Messias. Olhem bem a história
que Mateus, um publicano pecador, resolve colocar na sua genealogia de Jesus. Ele coloca Judá e Tamar numa relação incestuosa, em que o incesto é o pior dos pecados, porque ele não deveria ter acontecido se Judá tivesse feito o que era correto. Depois dele vem uma história dolorosa de uma mulher que não encaixa na sociedade porque ela é prostituta. Mas ela é a prostituta que salva o povo de Israel. Irônico, não é? O povo de Deus sendo salvo por uma prostituta. De Raabe, vamos para uma mulher que não era do povo. Ela era de um povo pagão horrendo, odiado pelo povo de Israel. Mas é uma das ancestrais de Davi. E aí chegamos em Davi, o homem segundo o coração de Deus. E o homem segundo de coração de Deus é um assassino adúltero. E é dessa linhagem que o nosso Messias vem. Eu fico a pensar como que nós continuamos a contar a história do Natal como contamos. Uma história muitas vezes mais parecida com uma fábula, como um grande mito, e tão distante das vidas dos humanos. Nos referimos a Jesus quase como um santo inalcançável, enquanto ele é filho de Betseba, filho de Raabe, filho de Tamar, filho de Ruth. Sabe o que isso me faz pensar? E aonde vêm as nossas vidas? A história de Jesus é uma história bem humana. Bem parecida com a minha e com a sua história. E eu acredito que Mateus, por ser quem ele era, por todo o estigma que ele carregava por ser um fiscal da fazenda romana, corrupto e corruptor, ele precisava se identificar com o Messias que tinha em sua ascendência pessoas desse gabarito. Não cabia para Mateus colocar lá só as histórias perfeitas. Assim como não cabe para nós. Onde que a história do Natal não cabe na sua vida? Você já parou para pensar que muitas vezes a forma como encaramos a história do Natal não passa pelas nossas vidas? É quase que desceu esse ser misterioso, mítico, fabuloso, Messias, Emanuel, Deus conosco, e de alguma forma penetrou a sociedade e foi tirado de nós, mas nós não sentimos muito a carne na carne, a coisa real, porque nós somos muito sujos, nós não somos merecedores da presença dele, nós não somos como nós somos pecadores demais. A história de Jesus não permite essa interpretação. A história de Jesus inclui história de pecadores. De pecadores como eu e você. Mas o interessante é que a história de Jesus transforma essas histórias. Hoje, Raabe, no povo de Israel, não é mais lembrada como a prostituta. Ela é lembrada como aquela que acolheu os espias, mesmo sendo prostituta. Ruth é quase que venerada como uma santa, sendo que ela era moabita.
Mas não se lembra mais que ela é moabita, ela é só esposa de Boaz. Tamar é justa. E em tudo isso, eu acredito que fica a seguinte regra. A minha história pode ser transformada se ela for incluída na história do Messias. Não estou dizendo que você será parte da genealogia de Jesus. Não, você vai ter que fazer mais forçação de barra do que Lucas e Mateus tentaram fazer. Você não vai conseguir se ligar nem a Jesus. Eu acredito que ele não casou com Maria Madalena. Eu não acho que ele deixou filhos. Então, para você se ligar a ele, você vai ter que rebolar muito. Mas se existem tantos pecadores na genealogia dele, eu acredito que a mensagem de Natal é bem clara. O Messias não veio para os sãos, mas veio para os doentes. E não é isso que ele diz? Não é isso que ele diz? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo que é leve. Não é isso que ele diz? Que ele não veio para os justos, mas veio para pecadores. Não veio para sãos, mas para doentes. E para chamar pecadores ao arrependimento. Eu acho que nós precisamos olhar novamente, não só para o Natal, mas para a vida inteira de Jesus. Lembrar que ele caminhava ao redor e no meio de gente como você. Gente como a gente. E isso não servirá para nos trazer álibis, para continuar vivendo vidas deploráveis. Não. Mas isso serve para nos trazer inspiração e poder, força, para rompermos com a história que achamos que estamos presos. Imagina se todas essas personagens que citamos hoje estivessem presas às suas histórias. Imagine se Tamar estivesse presa a não ter um filho por pecado do seu sogro. E porque o incesto era muito pecado para ela. Imagine se Raabe, por ser prostituta, tivesse dito, não, eu sou prostituta, eu não vou ajudar esse povo porque aqui em Jericó é o meu ganha-pão. São esses homens que vão ser destruídos por Israel, que trazem o pão para dentro da minha casa. Logo, sou prostituta, morrerei prostituta. Eu estou presa à minha história. Eu acho que foram só as caixas. A caixa lá de trás está funcionando. Não está? É, a de trás está funcionando, a da frente caiu. Será que outro microfone vai? Talvez até sem microfone. Só atrás, não. Vocês me ouvem? Legal, tem gogó para isso. Imagine se Betseba, por ter sido possuída pelo rei e por ter tido seu marido assassinado, simplesmente dissesse, é isso mesmo, a vida não vale mais a pena, eu vou seguir. Som. 1, 2. Eu vou seguir a vida agora fugindo de Davi, que assassinou meu marido, fugindo da minha história, que hoje não vale a pena ser contada. Não. Elas enfrentam suas histórias, sabendo quem são, mas são transformadas pela ação de Deus na história maior que Ele desejava escrever. A minha pergunta para você é a seguinte, essa manhã. O Natal está chegando aí. Daqui a pouco nós estaremos mais uma vez fazendo tudo o que nós fazemos no Natal. Nós vamos comer muito, nós vamos nos endividar, nós vamos daqui a pouco ter cartão de crédito completamente estourado para pagar em janeiro, fevereiro, março, abril, talvez até junho. E vamos quase que
como aquele tocador de flautas da fábula, seguindo o som da flauta, como tudo vai andando. E no meio religioso, no meio de igrejas, provavelmente alguns de vocês vão para Sonho de Natal, outros de vocês vão para cantata em não sei onde e tudo mais, e vão assistir vários shows, né, muitos shows a respeito da história de Natal. É o que crente faz, né, é o que evangélico faz. A gente vai para show, vê um showzinho de Natal, ou vai para o shopping, compra algumas coisinhas de Natal. Eu faço a mesma coisa, não se sinta mal, essa faz parte do rito. Mas será que mais uma vez no Natal nós vamos perder talvez a parte mais bonita do Natal, que é o lado mais grotesco do Natal? Perder a realidade de que o nascimento de Jesus significa a redenção de pecadores. Para isso não precisa sonho de Natal, não precisa de cantata. Nem presente precisa. E quando eu digo redenção de pecadores, é a seguinte: por causa de Jesus, você não está preso à história que parece ter sido escrita para você. Não existe destino. Destino foi rompido. O destino dessas 4 mulheres foi rompido. Não existe determinação mais sobre a sua vida. Você é livre para escrever uma nova história. Ou, melhor, para permitir que o seu Criador escreva uma nova história. A escolha, no final das contas, é sua. Porque a vida é feita de escolhas. Nós podemos continuar escolhendo todos os dias simplesmente cumprir os ritos naturais da história, a sua própria história, que já está escrita. De onde é que você veio? Quem é a sua família? Tem muita coisa na sua família que provavelmente você carrega com você. Muitas coisas que já foram decididas por você. Muitas coisas que você é e faz simplesmente porque você existe. Simplesmente porque essas foram as bagagens que você recebeu de sua família, talvez da religião que você veio. Até a religião cristã, tem tanta coisa podre na religião cristã. Tá? Você veio de tal lugar e você trouxe toda aquela carga e você não precisa. O que a genealogia de Cristo me mostra, e não é nem de Cristo, é de Jesus de Nazaré, algo bem humano, bem carnal, bem grotesco, bem sangue. O que a genealogia dele me mostra é que aquilo que estava escrito nas estrelas não tem poder sobre mim. Porque as pessoas que foram usadas por Deus para gerar Jesus de Nazaré não estavam presas às histórias que eram esperadas delas. O Natal pode ser para você um momento de rompimento. Romper com as coisas que você acredita que são o seu destino. Porque mesmo nós, sendo como somos, pecadores, Deus demonstrou o seu amor para conosco. Porque ainda quando éramos pecadores, Cristo não só morreu, mas Ele nasceu. E nasceu numa família de degenerados. É mais fácil pensarmos em José e Maria como 2 santos. Massageia o nosso ego pensarmos que o Deus homem, Emanuel, teve uma família que não lidava com os dilemas que nós lidamos. Mas Mateus faz questão de mostrar a sujeira da família do Messias. Talvez para nos inspirar e mostrar que, assim como Mateus, nós não estamos presos à nossa história, mas nós podemos transcendê-la, rompê-la. Que esse Natal seja um momento de você transcender a sua história.
romper com os estereótipos que você tem vivido até hoje, talvez pensando que estava preso. Talvez seja o tempo de dar um grito de liberdade, de dizer, eu não preciso disso. Eu não sou obrigado a isso. Eu não vou repetir as histórias. Sabe aquele papo de maldição hereditária que a gente ouve tanto de tempos em tempos? Escreve no chão e cospe em cima, pisa. Que balela de maldição hereditária. Você não é obrigado a seguir os passos do seu pai. Você não é obrigado de fazer a mesma coisa que vem se repetindo na sua família. Não, para com isso. Winston, mas tem um espírito sobre a minha família causando tudo isso. Para com isso, cara. Tem espírito nenhum, não. Sabe por que não tem espírito? Porque esse espírito já foi amarrado, derrotado, totalmente acabado há 2000 anos atrás na cruz. Para de besteira, espírito nenhum. Tira isso da tua cabeça. Não tem. Você escolhe ser o que você quer ser. Porque uma prostituta pode escolher ser a libertadora de um povo. Da mesma forma que você pode escolher, não vou repetir a história da minha família. Não vou ser refém daquilo que escreveram para mim. Eu terei a liberdade de escolher o que o meu Criador quer. Eu serei o que Ele deseja para mim. E o que Ele desejou para essas 4 mulheres aí foi algo magnífico. Seja livre, porque o Filho já libertou. Você canta com a gente? Eu espero que essa seja a sua oração. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Canta com a gente. Sempre de braços abertos pra mim.
pé e com essa música nos despedirmos. Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Oh Deus me amou tanto e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Oh Deus, Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e o seu amor é incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E eu quero que você sente simplesmente porque eu gostaria de tentar exemplificar isso, talvez de uma forma mais palpável e mais real. Muitas vezes quando olhamos para histórias tão antigas quanto a narrada pelo evangelista, já com quase 1900 anos, talvez fique muito desconectado da nossa realidade hoje. Então talvez seja mais fácil vermos realidades mais concretas. Eu tenho certeza absoluta que a história de muitos aqui são histórias bem parecidas com histórias como a de Tamar, como a de Raabe, como a de Betseba, como a de Ruth. Eu, por exemplo, tive o meu casamento arrasado há 8 anos atrás. E mesmo com essa realidade de história, como parte da história da nossa família, nós estamos aqui e não somos presos a essa história. E talvez hoje você esteja duvidando de tudo, dizendo, não vale a pena, não dá mais para dar o próximo passo, vai ser só mais um Natal, talvez o meu último, porque não vale a pena. Eu quero dizer para você que vale. Vale independente de qualquer aspecto da sua história. Então, para que você veja que vale, eu vou pedir uma coisa daqueles que têm liberdade para isso. Eu já estou de pé. Mas aqueles que têm histórias reais e grotescas, mas que não foram determinantes para a sua história porque Deus escreveu a história de outra forma e o destino não existe, mas transcenderam essa história e hoje vivem vidas como a de Raabe, hoje é libertadora e não mais prostituta. Eu gostaria que você ficasse de pé para que outros possam ver quem você é. Se você está sentado, olha ao redor. Se de repente a genealogia de Jesus e a realidade grotesca da mensagem do Natal não forem o suficiente, talvez a realidade prática de vidas de pessoas que não foram determinadas por seus destinos
mas que encontraram liberdade para escreverem uma nova história. Uma nova história que não incluía mais as dores onde todas já estavam determinadas por suas famílias ou por suas próprias dores, mas encontraram nova vida. Essa é a mensagem de Natal. A mensagem de Natal fala de pessoas que estavam presas nas trevas e encontraram luz. É isso aí. Então, se de repente hoje você estava dizendo, não vale, essa história de Natal é mais uma ladainha. Não. Na história de Natal, ladrões viram homens honestos. Na história de Natal, prostitutas viram libertadoras. Trapaceiros viram homens de Deus. E não é só num afã religioso, não. Isso é o que o Criador faz. Essa é a história. Você ora comigo? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela realidade grotesca da tua história. Te agradecer pelos personagens que não deveriam estar lá. Nós te agradecemos pelos vilões na tua história que tanto parecem conosco. Obrigado por Raabe, obrigado por Tamar, obrigado pelo caráter do teu ancestral Davi. Obrigado porque o escritor do Evangelho de Mateus não escondeu essas coisas. Senhor, obrigado porque a nossa história pode ser escrita novamente. Nós te pedimos que tu nos relembres todos os dias isso. Nos dias mais difíceis, quando o destino parece estar tão certo para nós mesmos, presos à escravidão do dia a dia, que tu nos relembres com aquele vento suave de que nós não somos presos ao nosso destino. Senhor, quando aquela mentira de que o espírito da nossa família corre em nossas veias vier à nossa mente, que tu nos lembres que nós não somos prisioneiros de nada, mas que somos livres por causa de Cristo Jesus. Ajuda-nos a escrever essa nova história. Ajuda-nos a escrever uma história a 4 mãos. Nós e o nosso Senhor. É no teu nome que oramos. Amém. Até semana que vem.